Eu jejuei 21 dias, jejuando de 6 da manhã a 6 da tarde. E lia no mínimo 10 capítulos de Bíblia todo dia e orava 2 horas, de 3 a 5, toda madrugada, durante esse período. E eu falava: Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E eu tinha lido aquele livro, A Divina Revelação do Inferno. E eu botei na minha mente que eu queria ver o céu ou o inferno. Se eu visse o inferno, nunca mais eu ia desviar. Queria ter certeza que aquele lugar existe, né? Eu botei isso na minha cabeça. E comecei a buscar, clamar. No dia de número 18, pastor, que eu estava nesse propósito, eu lembro que eu passei na casa de uma colega, Aline, para ir para a igreja. Na hora que eu chamei ela, eu estava bem debilitado. Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando assim. Eu te odeio. Eu também não gosto de tu não, Satanás. Sai dele em nome de Jesus. A gente saiu de lá, fomos para a casa da outra menina que também era jovem da igreja. Quando a gente chegou lá, o cachorro dela caiu endemoniado na hora que eu cheguei na porta. Começou a babar. Ela: nossa, o cachorro tá morrendo, tá passando mal. Na hora eu tive o discernimento. Eu falei: não, é demônio. Ela: como assim demônio em cachorro? Eu falei: não entrou nos porcos? Quer ver? Em nome de Jesus, sai! O demônio saiu, o cachorro levantou bonzinho. Aí tal, terminou 21 dias, não aconteceu nada. Eu entrava no ônibus, as pessoas começavam a entortar assim. Aí eu ficava: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, não deixa eu manifestar aqui no ônibus não. Eu vivi um período de experiência espiritual muito forte nessa época. Aí terminou 21 dias, eu fiquei 7 dias mantendo o período de oração e leitura bíblica. E eu falei: eu não desisto. Entrei mais 7 dias jejuando de 6 a 6. No terceiro dia, pastor, isso aqui é muito forte. O que eu mais tenho de precioso hoje são os meus filhos. E Deus pode matar eles aqui agora, lá em casa, se eu estou mentindo. Eu estou diante de Deus aqui. Eu estava de madrugada, eu orei umas 2h30. Quando desceu um ser de branco dentro do meu quarto e impôs as mãos sobre as minhas costas. Na hora que impôs as mãos, que eu estava de joelho assim, com a cara no pó, eu comecei a flutuar, pastor. Eu fiquei um palmo do chão, eu flutuei literalmente. Aí que eu comecei a flutuar, eu fiquei meio com medo de acabar de uma vez, eu cair e machucar. Eu peguei e virei pro lado. Na hora que eu virei pro lado, eu voltei pro chão. E aquele ser saiu. Me deu um arrependimento terrível. Eu falei: meu Deus, pra que eu fui virar pro lado? Por que eu não fiquei? Vai saber o que Deus ia fazer ali comigo aquela hora. E eu falei: meu Deus, e tal. No outro dia, fiquei jejuando o dia todinho. Quando deu 6 horas da tarde, que eu entreguei o jejum, na hora que eu fui comer, eu abri o armário lá e não tinha nem sal, pastor. Falei: mãe, tem comida? Não. Ela: nossa, meu filho, não tem. O que tinha aí, seus irmãos comeram. E me deu uma tristeza, sabe, pastor? Eu botava o celular para despertar 2h50. Quando o celular despertou, eu dobrei o joelho e falei: Deus, hoje eu não vou orar não. Eu tô tão triste, pai, porque não tem comida na minha casa. Eu tô orando, eu tô te buscando e o meu celeiro tá vazio. Mas eu quero ter uma experiência contigo ainda. E eu deitei, pastor. Na hora que eu deitei, aquele ser de branco desceu novamente no quarto dia dos 7. Desceu, só que agora ele pegou na minha mão e puxou. No que ele puxou, eu comecei a me sentir assim, tipo, desconfortável, porque eu cheguei a sentir até um certo desconforto que parecia até dor, mas é porque eu estava retraindo. Aí o que ele fez? Me puxou de uma vez. No que me puxou de uma vez, eu fiquei em pé e eu vi o meu corpo deitado em cima da cama. Meu espírito saiu do corpo, eu vi o meu corpo. Aí ele pegou no meu ombro e disse: vem comigo. Eu subi, pastor, numa velocidade com aquele ser. Aí atravessei esse céu aqui, a galáxia, e cheguei num lugar que o clarão, ela era tão grande, que eu fazia assim com o olho, e olha que eu estava em espírito. Era 1000 vezes o foco de uma câmera fotográfica, quando batia aquele flash assim, era 1000 vezes mais forte. Aí aquele ser me levou para um quarto,
O quarto era cinza, não tem aquelas telhas Eternite nova, quando elas Sim. molham, que fica aquele cinza tipo cor Sim. de chumbo. O quarto era todo daquela cor. Tinha um altar pequenininho no canto e de repente do lado um ser invisível começou a andar. E eu percebi que era alguém andando porque cada passo que dava subia uma chaminha de fogo e se apagava. E andou para de trás do altar. Quando ficou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Aí eu abaixei assim. Quando eu olhei, eu vi um homem de branco. Na hora que eu vi um homem de branco, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu tive o discernimento que era Jesus, na hora. Então o que eu fiz? Na hora que eu tive aquele discernimento, que eu tentei olhar assim o rosto, não conseguia ver. Era como a luz do sol e era como se não existisse ao mesmo tempo. O rosto daqui para cima eu não conseguia ver, mas vi o corpo. Porque eu tentei ver o rosto e não consegui. Eu olhei para as mãos. Eu fixei nas mãos, pastor, e eu não sei por qual motivo. Isso só a eternidade vai revelar. As mãos de Jesus eram morenas da cor da minha. E eu fixei aqui, ó, nessa dobradiça aqui, eu vi um furo e sangue. Aqui, na hora que eu vi, eu perguntei: é tu, Jesus? E aquela voz bem suave disse: eu sou. Nossa, na hora que falou eu sou, eu fiquei tão empolgado que eu comecei: meu Deus, eu estou diante de Jesus. Aí eu comecei a fazer um monte de perguntas. Falei: Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus. Ele foi respondendo. Aí eu lembro que eu falei: Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cego, surdo, mudo? Eu tinha muita vontade de ver sinais acontecer. Ele disse: ainda não. Estende as mãos. Aí eu estendi a mão, ele veio caminhando e colocou um quadradinho cinza na minha mão. Aí eu fechei a mão e eu lembro que eu perguntei: Jesus, por que as almas não se convertem nos dias de hoje como se convertia antigamente? Aí ele disse assim: naquele grande dia muitos me dirão Senhor, Senhor, e eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos. Meu Deus. Porque eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Misericórdia. Aí naquele momento eu falei: Jesus, eu posso conhecer o céu? Ele disse: aproveita o anjo. E o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo. Tinha um jardim que não tinha fim. Aquelas flores ali não existem aqui na terra, pastor. De tamanha beleza, tamanha lindeza, brilhosa, aquele clarão, assim, a coisa mais linda. Eu saí sobrevoando e eu lembro que eu disse assim: anjo, me leva para ver o inferno. Que eu tava com aquela ideia que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí aquele anjo desceu comigo na terra e entrou dentro da terra mesmo. No meio da terra, foi entrando assim lá para dentro assim. Quando chegou, de fato, muita gente critica a Mary Baxter daquele livro A Divina Revelação do Inferno. Eu não posso dizer sobre as coisas que ela disse que viu lá dentro, mas os portões de entrada, conforme ela narra naquele livro, eu vi. As paredes não se mexiam, mas elas eram tipo vivas, dava calafrios. O chão tinha uma neblina assim de fumaça escura e por baixo lava vulcânica. E os portões, e o anjo mexeu naqueles cadeados lá e não conseguiu abrir. Ele pegou no meu ombro e voou numa velocidade muito rápida, ou para o Polo Norte ou para o Polo Sul, porque era nas regiões de geleira da Terra. No meio do gelo a gente foi entrando e chegou num lugar que tinha um buraco assim. Aí o anjo tentou passar e não conseguiu. Ele falou: não dá para entrar. Aí eu ouvi gritos. Aí eu, por curiosidade, botei o ouvido naquele buraco. Não dava para passar. Pastor, eu ouvi gritos de pessoas, homens e mulheres. Os gritos eram apavorantes. Era como se estivessem arrancando os dentes deles com alicate, os dedos, de tanto que eles gritavam. E eles começavam a xingar Deus como se Deus fosse o culpado de eles estarem ali. Deus, eu xingava Deus de todo nome. Você que me mandou pra cá. Aí daqui a pouco calmava, né? Eu não ouvi mais nada.
E daqui a pouco começavam a gritar, só que de forma diferente. Deus, me perdoa. Tá bom, eu já paguei pelos meus pecados. Chega, me tira daqui. Aí o anjo disse assim, só quem tem a chave do inferno é Jesus. Aleluia. Não dá para entrar. Aí eu, ao invés de... Eu não sei o que me deu na hora. Ao invés de eu falar, então deixa eu continuar conhecendo o céu. Não, eu falei, se não dá para conhecer o inferno, me leva para casa. E naquela mesma velocidade ele pegou no meu ombro, veio, me jogou no meu corpo. Eu levantei, aquele ser subiu numa velocidade muito rápida. Eu falei, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Aí eu estava sentindo uma glória tão grande que eu amanheci orando. No outro dia eu caminhando assim, parecia que eu estava pisando em colchão. Aí eu lembro que eu fui a missionária Lucineide ia pregar lá na missionária Ercília. Não sei se você chegou a pregar na Ercília, na 19, era na 19, na 21, né? Sim. Aí eu fui buscar a Lucineide no metrô, missionária Lucineide. Aí eu tava contando uma experiência que eu tive com a Lucineide e eu andando eu escutei um barulho. Quando eu olhei para minhas pernas estavam pegando fogo, pastor. Eu via fogo nas minhas pernas. Eu falei, nossa, Lu, tô vendo fogo nas minhas pernas. Meu Deus, que glória, aquela glória. Aí eu cheguei, eu lembro que o pastor José pegou a Bíblia e leu aquele versículo, né? Quem verá o Senhor, os limpos de mão e puros de coração. Eu fiquei, meu Deus, eu vi Cristo. Eu fiquei, meu Deus, eu vi o meu Senhor Jesus. E até hoje essa foi a minha maior experiência que eu tive com Deus até hoje.